Paz do Senhor a todos, amém? Sei que você acabou de sentar, mas quero convidar você a se colocar de pé novamente, abrindo a sua Bíblia no Evangelho de João. No capítulo número 13, versículo 34 e versículo número 35, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 e também o versículo número 35. Diz assim a palavra de Deus: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. E nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Verso 35: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Poder sentar, meus amados. Esse mês de outubro, no dia 31, nós celebramos 505 anos da Reforma Protestante, sem ser amanhã, segunda-feira, na próxima segunda-feira. E desde o início desse mês, no primeiro domingo de outubro, eu senti no meu coração de compartilhar algumas mensagens aqui nos cultos. E hoje de manhã tive a oportunidade, inclusive, de trazer um estudo para a classe de adultos, sobre algumas bases que sustentam a missão da igreja, o propósito de Deus em instituir a igreja na face da terra. No primeiro domingo, citei o texto onde Deus nos desafia, nos chama como sal da terra e luz do mundo. Eu tenho isso já 3 semanas atrás, Nos últimos 2 domingos, nós tivemos aqui cultos dirigidos pelos nossos irmãos e irmãs, domingo passado pela nossa mocidade. E eu queria hoje falar sobre um outro fator que é extremamente importante como base da igreja, como alicerce da igreja do Senhor Jesus, que é sermos conhecidos não só como sal da terra e luz do mundo, como eu ministrei aqui passado, e até falei sobre algumas qualidades e características do sal e da luz, e por isso Jesus faz a comparação e usa a luz e o sal para fazer uma distinção, mostrar a realidade do propósito de Deus na igreja do Senhor Jesus. E uma outra marca extremamente fundamental e essencial na nossa vida é a marca do amor. A igreja do Senhor Jesus precisa ser conhecida na face da terra pelo amor. E aqui o texto vai declarar isso. Diz assim: nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Jesus deixa claro aqui: vocês não vão ser conhecidos no mundo pela forma de vocês falarem, vocês não vão ser conhecidos no mundo pelo tipo de roupa que vocês vão vestir, o idioma que vocês vão falar com as pessoas, ou o nível de conhecimento. Vocês não vão ser conhecidos no mundo como meus discípulos que não seja pela marca do amor. A marca do amor. O amor é um dos atributos de Deus transmitido ao homem. A palavra do Senhor diz que nós podemos amar uns aos outros porque Deus nos amou primeiro. E quando nós somos pessoas amáveis, nós comunicamos amor uns aos outros, se destaca. Certamente você já deve ter convivido na sua história, no local de trabalho, ou na escola, ou no meio da família, de alguém assim que se destaca pelo amor. Uma pessoa extremamente amorosa, ela tem um destaque no meio das pessoas. A forma como ela comunica as pessoas, a forma como ela abraça, o sorriso, Eu lembro de uma irmã que foi minha ovelha lá em Patinga, já há muitos anos, e a Jane lembra dela, e ela tinha um abraço assim, que ela exprimia a gente assim, que era uma beleza. Então qualquer lugar que chegava, já chegava: ô pastor, ela vinha e abraçava, mas ela fazia isso com muito carinho, e ela fazia isso com todo mundo.
todo mundo. E ela fazia questão de abraçar as pessoas assim e demonstrar amor no abraço. E eu creio que nós ficamos aqui meio que desacostumados com esse período de pandemia. Se esses irmãos se lembram, parece que tem muito tempo que a gente chegava, ficava dando soquinho, né? Perninha no outro, cotovelo. E agora a gente está podendo voltar, abraçar, pegar nas mãos. Eu lembro que nós tivemos uma reunião de oração aqui logo depois que passou esse período de pandemia, que ainda estamos em pandemia, mas agora vacinados, glória a Deus por isso. Que nós fizemos uma reunião de oração aqui na frente e demos as mãos aos outros. E aquilo eu achei tão esquisito, dar a mão para orar. Tinha tanto tempo que a gente não fazia isso. E hoje tem se tornado mais comum, né? Então essa demonstração de amor, ela se destaca. Até os animais, que são seres irracionais, eles sabem quando eles são amados pelos seus donos. Quem tem cachorro aqui em casa, gato, e que você cuida com carinho, com amor, quando ele te vê, ele vem com toda alegria para a sua direção. E é um animal irracional, ele não consegue raciocinar, mas ele sente que ele é amado seu. Ele chega e abraça o cachorro ou o gato, ele rola no chão e deita. Pode ser um cachorro grandão daqueles, parece bem feroz, mas se ele vê que ele é amado do dono, o dono o ama e ele sente amado pelo dono, ele se derrete, ele como é que fala? Ele se derrete mesmo, né? Na presença daquele que ele sabe que o ama, porque o amor, ele tem algumas características, ele dá atenção, é cuidado, o amor gera proteção, satisfação, fidelidade, alegria. O amor está sempre relacionado a coisas boas, mesmo quando nós corrigimos o nosso filho, a filha, com um puxãozinho de orelha, né, com uma chinelada, uma correada. Lá em casa minha mãe tinha um fio de passar roupa, não sei se os irmãos lembram desse ferro de passar roupa bem pesado, tinha um fio que encaixava no ferro, encaixava na tomada, e era um fio coloridinho. Aquele fio lá, ele corria solto de vez em quando a gente precisava apanhar, né? E aí era uma só, pelo menos, né? Então minha mãe fazia assim, parece que aparecia alguma coisa, né? Ela podia estar na sala, ela fazia assim, aparecia na mão dela, tinha o poder de atrair algo, né? Um chinelo, alguma coisa assim, né? Mas louvado seja Deus, minha mãe nunca fez isso, ou meu pai, com ódio, mas porque amava e queria nos corrigir e nos colocava no prumo. E eu louvo a Deus por cada chinelada que eu recebi da minha mãe, não porque eu sou alguém que gosta de sofrer, mas foi isso, me corrigiu, me ensinou a ser obediente, né? Me ensinou a temer a Deus, me ensinou a saber que o erro precisa ser corrigido em amor. Então o amor tem essa característica. Jesus vai declarar isso: um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, ou seja, que haja amor entre vocês, assim como eu vos amei, que também vocês se amem uns aos outros. Então ele fala isso apenas da boca para fora, ele fala isso como um testemunho vivo, que ele é portador do amor de Deus para ministrar a vida das pessoas. O único ser criado à imagem e semelhança de Deus sou eu e você. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tem um ser, uma pessoa aí que é criado à sua imagem, a imagem e semelhança de Deus. É um ser humano, único. Em toda a obra da criação de Deus, no primeiro ao sexto dia da obra de criação de Deus, o único ser criado à imagem e semelhança de Deus é o ser humano. E o que Jesus nos ensina é que nós temos que nos amar uns aos outros. E essa é uma das marcas essenciais da igreja. O amor não se relaciona à guerra, o amor não se relaciona à raiva, o amor não se relaciona à vingança. Não aceite esse tipo de evangelho. Amor gera graça, amor gera perdão, amor gera aceitação, amor gera respeito, amor gera aquilo que Deus faz para conosco. Porque Jesus faz uma comparação que assim como Ele nos ama, nós devemos amar uns aos outros. Alguém aqui imagina a ideia de Deus rejeitar alguém? Alguém aqui imagina Deus gerando ódio por alguém? Deus abomina o pecado, mas não o pecador. Deus não tem nenhum tipo de ação no sentido de rejeitar pessoas, homens e mulheres, porque eles foram criados à sua própria imagem e semelhança.
E na Bíblia vai aparecer a palavra amor nas suas diversas formas, de Gênesis a Apocalipse, que vai permeando a palavra de Deus, a Bíblia, em toda a história, porque Deus é amor. Então isso, amados, juntando com o que eu já ministrei no outro domingo, falando sobre ser sal da terra e luz do mundo, precisa ser uma marca da igreja no mundo de hoje. Porque falar de violência já existe aos montes por aí. Falar de ódio já existe aos montes por aí. Diversos movimentos, instituições, tipo de pregação, mensagem, discurso que seja. Nós precisamos ser batizados com o batismo de amor. Porque essa é uma das marcas, inclusive, da volta do Senhor Jesus. Quando a Bíblia diz que no fim dos tempos, o amor de muitos esfriaria. Não de todos, mas de muitos. Então dá a ideia que um grande percentual da população vai esfriar o amor, mas não de todos. Eu entendo que os únicos que não se esfriará o amor é a igreja, a verdadeira igreja do Senhor Jesus na face da terra. Lá em Romanos, no capítulo 5, versículo de número 8, Deus declara o seu amor ao homem, mesmo sabendo que ele é pecador. Vamos correr rapidinho lá no texto, mesmo sem sair do lugar. Romanos 5, 8, diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou mudança das pessoas, ele não esperou que houvesse arrependimento para amar. Ele amou, mesmo ainda sendo pecadores. É muito difícil para nós. Normalmente nós, humanos que somos falhos, limitados, nós relacionamos o amor como um resultado de um relacionamento, como uma resposta. Alguém precisa fazer algo bom para mim, para que eu possa responder esse algo bom com amor. Alguém precisa ser justo comigo, para assim eu responder aquele ato de justiça com amor. Isso é muito comum do ser humano, mas Deus não é assim. Deus nos ama, e ponto. Quando nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Porque se Deus esperasse a humanidade se ajustar, corrigir os seus atos errados, se colocar como uma igreja santa, vamos colocar assim diante do Senhor, para aí sim Deus responder esse gesto de misericórdia, de arrependimento, de perdão, para aí sim gerar amor, e Jesus não tinha vindo no mundo até hoje, estaríamos esperando, correto? Jesus não teria nascido, mas Ele vem em nossa direção com amor e graça e misericórdia. Como será? E assim então, entendendo bem o texto aqui, ou nos aprofundando dele, em relação ao amor de Deus, o que Cristo, na prática, ao olhar para nós e perceber que além de sermos sal da terra e luz do mundo, a igreja que é marcada pelo amor de Deus, na prática, o que Ele espera de nós? O que Ele espera ver de nós em nossas atitudes? No Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 34, primeiro demonstra uma coisa. Diz assim: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Aquele que tem a preocupação maior em amar do que ser amado. Essa é a primeira marca. Temos que ter a preocupação maior em amar do que ser amado. Uma coisa que eu aprendi, Jane lembra disso, quando nós fizemos o nosso curso de noivos, para preparando para o casamento, o pastor Edésio que fez esse curso, e ele fez a seguinte pergunta: quem aqui vai casar e quer casar para ser feliz? Aí todo mundo, assim, então vocês estão no lugar errado. Vou fazer de novo a pergunta: quem aqui quer casar para ser feliz? Aí o pessoal começou a perceber que resposta que ele quer que a gente dá. Perguntou 2, 3 vezes. Aí na medida que foi perguntando, o pessoal não foi levantando a mão mais, estava errado. Falou assim: não, você tem que colocar na cabeça de vocês o seguinte:
Vocês estão casando para fazer o outro feliz e não para ser feliz. Então, quando eu me casei com a Jane, lá no curso, o que foi ensinado? Luciano, você está casando com a Jane não para ser feliz, mas para fazê-la feliz. Porque se o casal entra com essa perspectiva no casamento, os dois, ao final das contas, vão ser felizes. Porque um vai se esforçar em fazer o outro feliz e vice-versa. E se eu atingir o meu objetivo, vou fazê-la feliz. E se ela atingir o objetivo dela, ela vai me fazer feliz. No final das contas, os dois estão felizes. Porque é o que o texto diz aqui, que assim como eu vos amei, que também vós ameis uns aos outros. Então a primeira coisa que o mundo espera de nós é que a igreja ame o mundo, não o mundo de pecado, o mundo, as pessoas, a sociedade. A igreja precisa demonstrar amor à sociedade, àqueles que são excluídos, àqueles que não são contados, aqueles que são alvos muitas vezes da sociedade, alvos de ódio, de destruição. Nós como igreja precisamos amar as pessoas. As pessoas precisam sentir amadas pela igreja, não excluídas pela igreja. Eu tenho ficado muito preocupado com isso, extremamente preocupado com isso, que a igreja esqueceu qual é a sua posição como igreja. Ela está se colocando no lugar do trono de julgamento e condenação. É como se ela tivesse a autoridade de condenar quem deve e quem não deve acessar a presença de Deus. Nós não podemos esquecer de onde nós saímos. Eu, pelo menos, eu me converti depois dos meus 18 anos, eu posso dizer assim. Então eu não posso esquecer quem eu era quando eu tinha 14, 13 anos. Quando eu estava no mundo, quando eu estava na vida de pecado. E Deus me resgatou. E hoje que eu estou na presença de Deus, eu tenho que olhar para aquela pessoa que estava na minha condição há anos atrás e perceber que assim como eu tive oportunidade de ser restaurado pelo poder de Deus, aquela vida que hoje não faz aquilo que agrada o coração de Deus, pode também ser alcançada pela graça e misericórdia de Deus. Amanhã ou depois está aqui. Vou dar um exemplo. Tive ontem com Hércules, estive ministrando lá em Castelo, no encontro que eles ministraram lá. O Hércules esteve aqui com a gente no aniversário. Ele dá um testemunho maravilhoso de conversão e transformação. E ele fala que ele andou no mundo das drogas, como um bandido, e há 23, 26 anos atrás, ele teve um encontro com Jesus, abandonou as drogas e se converteu a Cristo Jesus. E hoje é instrumento de Deus. Eu vejo a agenda dele, acompanho no Facebook, praticamente segunda a segunda ele está nas igrejas cantando, ministrando, dando testemunho dele. E aí eu pergunto para vocês, se a igreja não tivesse amado aquele homem, onde estaria ele? Talvez teria sido morto, num ponto de tráfico de drogas, ou com alguém, se a igreja não tivesse abraçado aquela vida e transformado. Então nós precisamos crer que há poder de Deus na mensagem de amor do Evangelho de Cristo na vida daqueles que não alcançaram o amor de Deus. Há uma sociedade perdida aí fora. Haverá um dia que o Senhor julgará, mas não a igreja vai ser a julgadora. Deus, porque Ele é justo. Nós como igreja precisamos ser instrumento de amor na vida daqueles que perecem, daqueles que não fazem aquilo que agrada o coração de Deus. E nós temos assumido, quando eu falo nós, a igreja de uma forma geral, um discurso de ódio, de posicionamento, de combate. Amados, não esqueçam, a Bíblia é clara. Efésios capítulo 6 vai dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as potestades, principados, contra as forças espirituais do mal. Não é contra homem, nem contra mulher, nenhum sequer. Pode ser a pior pessoa neste mundo, pode ser a pessoa que aos olhos da sociedade não vale absolutamente nada, um bandido inclusive, precisa ser alvo do amor de Deus. Talvez isso possa soar estranho, mas é isso que eu ouvi da boca de Jesus, e foi isso que me atraiu à presença do Senhor, foi isso que transformou o meu coração, foi isso que me fez render aos pés do Senhor e perceber que Ele estava me dando uma nova chance. E mesmo que eu fosse uma pessoa até boazinha, um filho até obediente, apesar de ter levado algumas suas do meu pai, da minha mãe, eu não tenho aquele testemunho dizendo assim, eu sou um ex alguma coisa, louvado seja Deus por isso, mas mesmo assim, Deus me amou, e o amor dele me atraiu à sua presença. E por causa do amor dele,
através da mensagem do Evangelho de Cristo, na vida de várias pessoas. Eu lembro aqui dessa irmã que nos abraçava lá quando era pastor em Patinga, e eu poderia citar várias outras pessoas que me acolheu na hora que eu precisei. E talvez o que eu estou dizendo aqui é também em parte do seu testemunho. Quando você mais precisou, Deus usou alguém, uma igreja. E eu, quando falo igreja, eu falo pessoa que representa a igreja do Senhor Jesus, para te acolher, para te amar. E pelo poder de Deus, no amor, na mensagem de amor, aquela vida foi transformada por Deus. Se ela continuar negando, se ela continuar resistindo, continue amando. Se ela continuar não aceitando, continue amando. Se ela for rebelde, virar as costas, continue amando. Porque se nós percebemos na palavra de Deus, Deus instituiu a sua igreja a partir de homens e mulheres que para a sociedade naquele tempo não valiam absolutamente nada. Jesus não contou com nenhum escriba, nenhum sacerdote, nenhum religioso para expandir o seu ministério. Ele contou com homens simples, com mulheres simples, pecadores e aqueles que não eram contados no seu tempo. Porque a partir deles, Deus fez uma revolução naquele tempo. Não eram contados, não eram vistos com os olhos. E assim como Deus ministrou o coração de Samuel, quando ele vai à casa de Jessé para ungir o filho, Deus diz para ele: o homem vê conforme os olhos, o externo, eu vejo o coração. Por mais que nós estamos já no ano 2022, já se passou muito tempo, Deus continua enxergando o coração. Deus continua olhando o coração de cada um de nós. Até porque, meus amados, mesmo eu estando na presença de Deus, mesmo eu sendo pastor, eu careço do amor de Deus todos os dias. Eu não sou absolutamente nada melhor do que absolutamente ninguém. Não sei se eu contei esse testemunho aqui para vocês. Um testemunho, na verdade. Uma certa oportunidade, chegando na igreja lá de Patinga, uma escola dominical, e logo na porta tinha um senhor pedindo. Lá era muito comum as pessoas pedirem coisas na porta. Esse senhor estava pedindo, ele com uma bolsa bem velha, uma roupa bem estragadinha, tadinho, bem mal cheiroso, e ele com um caderno na mão e uns lápis. E aí ele me mostrou: o senhor que é o pastor da igreja? Sou eu mesmo. Eu estou tentando vender aqui a minha arte para mim comprar comida, se eu tenho como me ajudar? Aí ele começou a folhear o caderno dele, desenhos espetaculares. Nunca vi uma pessoa desenhar tão bem. E ele começou a querer desenhar o meu rosto lá na mão assim. E eu fui conversando com ele e tal, e foi chegando gente. E as pessoas chegando: passa o senhor, pastor. E passava direto. Passa o senhor, pastor. Passava direto. E foi chegando. E eu comecei a observar aquilo e comecei a me sentir constrangido, porque as pessoas me cumprimentavam e não o cumprimentavam. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Começou a escola dominical, eu continuei dando atenção para ele. Nesse dia eu ia fazer a devocional da escola dominical. Aí tinha abertura, tinha uns 2 cânticos de louvor. Depois ele me chamar. Depois eu vi que o pessoal estava terminando a última música. Eu falei: o senhor espera só um minutinho aqui, que eu preciso ministrar a palavra. Depois eu volto para te dar uma atenção maior, ver o que eu posso fazer para o senhor, para te ajudar. E eu fui lá para dentro, preguei a palavra. Quando eu saí, ele sumiu, não estava lá mais. Eu me senti muito mal, porque eu não fiz nada por ele. Aquele negócio de horário, escola dominical está começando, eu tinha que ir para frente, então você não pode dar atenção devida. E terminou. Veio a escola dominical e lá tinha o encerramento da escola dominical. Terminava as classes, o pessoal voltava. Eu fiquei muito chateado com aquilo, por não ajudá-lo, mas também pela forma como a igreja desprezou aquele homem. E eu fui muito franco e sincero naquela manhã. Talvez por isso que eu arrumei algumas pessoas que não gostavam de mim ali. Eu virei para a igreja: irmãos, a partir de hoje, se você chega aqui na igreja e não consegue ver uma pessoa como aquela que estava ali e consegue me enxergar, não me cumprimente também, porque eu não sou melhor do que ele. Porque hoje eu tenho a graça e a misericórdia de Deus de ter me tornado pastor da igreja, mas eu poderia ser aquele homem ali, de não ter tido as mesmas oportunidades que eu tive. Então, a partir de hoje, se você chegar na igreja e ver pessoas na rua ali, quem quer que seja, seja diácono, pastor, evangelista, membro da igreja ou não, cumprimente, estenda a mão, pelo menos dê um bom dia, alguma coisa nesse sentido. Demonstre amor para essa vida, porque isso faz toda a diferença. Você já foi menosprezado alguma vez? De alguém chegar perto e cumprimentar várias pessoas e não te cumprimentar? Você já sentiu na pele isso? Eu já senti. É horrível.
A pessoa não precisa falar nada, ela não precisa olhar com você e olhar com um olhar de ódio, não é simplesmente finge que você não está ali. É horrível. Foi um testemunho, porque naquele dia eu chamei a igreja ao arrependimento. E a partir dali nós começamos um trabalho lá na cidade, que é de evangelizar nas ruas, entregar sopão à noite, e evangelizar as pessoas que são moradores de rua. Chamei uma turma, uma mocidade, para estar fazendo aquele tipo de trabalho. Nós precisamos, como igreja, demonstrar amor, antes mesmo de sermos amados. Porque, amados, preste atenção, a igreja nunca vai ser amada pelo mundo. Sabia disso? A igreja nunca vai ser amada pelo mundo, porque o mundo não ama a igreja. O mundo ama as coisas do mundo, mas não é por isso que nós não vamos amar. Porque se fosse seguir essa lógica, Jesus não teria morrido na cruz por nós. Porque quando ele olha para a sociedade, para o mundo que está à sua volta, ninguém merecia a sua morte. Mas no entanto, ele se entrega na cruz por nós. Não para ser amado, mas porque ele demonstrava amor. E através do amor dele, ele tocou e abençoou os nossos corações. Segunda coisa, Evangelho de João capítulo 21. Abre lá rapidinho. Versos 15 e verso a 17. A primeira coisa então, como é a forma do amor de Cristo, como a forma que Jesus espera ver a sua igreja amando. Primeiro, ter a preocupação de amar sem ser amado. A segunda, aqueles que apacentam as ovelhas do Senhor. João 21, 15, 16 e 17. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro, entristecendo-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? Respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. O amor da igreja precisa ser demonstrado, em primeiro lugar, sem esperar ser amado, ou não esperar ser amado primeiro para depois amar. Segundo lugar, amados, o amor da igreja é demonstrado apacentando as ovelhas do Senhor Jesus. Que Jesus, ele relaciona o amor que Pedro tinha que ter por ele, a ele apacentar ou pastorear. Qual que é a ideia, qual que é a visão que a gente tem quando fala de pastoreio? Cuidado. Uma das características do pastoreio é cuidado. Eu acho engraçado que quando tem na igreja alguém que se destaca no púlpito, prega muito, pessoas normalmente falam assim: ó, esse aí vai ser um grande pastor. Não, ele vai ser um grande pregador. É um grande pregador, é diferente. Ele prega que é uma benção, ele vai ser um grande pastor. Não, ele vai ser um grande pregador. Porque o grande pastor, não necessariamente ele é um grande pregador, ele é um grande cuidador. O pastor, a sua característica principal é aquele que cuida. Pode ser que ele adquira no decorrer da sua caminhada o dom da pregação. Eu falo porque os pastores, tá brincando com o meu querido ali, que os pastores recebem alguns dons especiais no treinamento, no ministério, tá com o Rafael. E eu recebi um dom chamado feeling pastoral. Falei isso com ele aqui antes do culto, ele sabe disso. O que é o feeling pastoral? Mineiro ainda. O mineiro é muito observador, calado e observa bastante. E dificilmente nos meus feelings eu erro. Então por isso que eu demoro a falar algumas coisas. Observo bastante, para eu não perder essa característica minha de quando eu falo eu estou acertando. Pastor nem sempre, amados, vocês vão perceber isso, vocês são da igreja há muitos anos aqui, vocês já viram pastores com perfis totalmente diferentes.
Talvez pastor que é muito bom no púlpito, mas às vezes é difícil no trato, na visita. Tem pastores que são muito bons no cuidado, na visitação, mas às vezes o púlpito não é tão bom assim. Tem pessoas que pregam melhor que ele. Tem pastor que é muito avivalista, e bota fogo na igreja, pá, né? Fogo, 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 aquela coisa toda. Mas às vezes não é aquela pessoa que tem muito conhecimento da palavra. É um conhecimento às vezes raso, mas tem unção de Deus sobre a vida dele. Então dificilmente você vai conhecer um pastor que ele é nota 10 em tudo. Eu estou falando isso depois da avaliação, graças a Deus, agora para ninguém influenciar. Né? Nota 10 em tudo. Dificilmente você vai ver um pastor que ele é excelente com os jovens, ele dá um estudo bíblico atraente, é uma pessoa dinâmica, prega muito bem, cuida de todo mundo, visita todo mundo. Dificilmente você vai encontrar alguém assim. Dificilmente. Não estou dizendo que é impossível não, mas dificilmente. Então dessas qualidades e características, a principal característica do pastor é apacentar o rebanho, é cuidar. E aqui Jesus vira para Pedro e fala: você precisa cuidar dos meus rebanhos. Você fala que me ama mesmo? Então cuida do rebanho. Se você realmente me ama, você vai expressar esse amor no cuidado. E quem é o rebanho, meus queridos? Quem é o rebanho? Só aqueles que batizam, entram pelas portas, sentam aqui nos bancos e participam do culto a Deus? Que recebe a carteirinha de membro da igreja? Na igreja metodista nem carteirinha tem. Só esses? Então a gente cuidar uns dos nossos aqui, está tudo bem? Não. Veja bem, saia do nosso contexto aqui. Tente agora entrar na mente de Deus. Quando Deus olha agora para a cidade de Cachoeira do Itapemirim, mais de 200 mil habitantes, eu acredito que nesse momento, somando todas as igrejas reunidas, deve ter ali 35, no máximo 40% da população dentro de um templo agora, no máximo. Isso dá 4 vezes 2, 8, 80 mil pessoas estão dentro das igrejas agora. Mas, por outro lado, existe cerca de 60%, 6 vezes 2, 12, já fiz as contas erradas aqui, vai matemática, me ajuda aí. Dos 120 mil pessoas não estão em igreja nenhuma agora. Eu estou dizendo assim que não é que a pessoa não foi ao templo, ela não vai em igreja nenhuma, ela tem o hábito de no domingo à noite passear, pro churrasco, está voltando da praia agora, um pedal, fez um monte de coisa, não tem o mínimo temor a Deus. Tente entrar na mente do Senhor. Quando Deus olha e vê o culto que está sendo oferecido para Ele pelas igrejas, Ele se alegra, porque Ele vê que é um povo se rendendo aos seus pés, adorando todo o seu coração. Mas será que Deus, quando olha e vê 120 mil cachoeirenses que não o conhecem, que estão afastados de sua presença, Deus diz assim: tem 80 mil ali que me adora, tá bom. Vocês acham? Vocês acham que Deus sente isso? Ele vai olhar e falar assim: poxa, eu entreguei o meu filho, meu único filho, para morrer. Não foi para 80 mil, morrer por todos. E eu quero que todos sejam salvos. Os 80 mil já são meus. Eu vou deixar esses 80 mil aqui no santuário, no aprisco, e vou buscar esses 120 mil que estão perdidos. É isso que eu aprendo, o evangelho é isso. Entende? Então quando eu e você somos igreja do Senhor, e a marca de Deus em nós, além de ser sal da terra e luz do mundo, é o amor, nós precisamos cuidar dessas ovelhas, principalmente daquelas que estão perdidas, para que o lobo não as assassine e leve embora, e arraste para o inferno, porque o inferno, meus queridos, não foi criado por Deus para homem e mulher. O inferno foi criado para Satanás e os seus anjos, que decaíram junto com ele. Um terço dos anjos, como diz as escrituras, se rebelaram contra o Senhor. Não foi criado para ser humano nenhum. O coração de Deus se entristece quando vê alguém morrendo sem a salvação. O coração de Deus sangra, vamos assim dizer, simbolicamente, quando percebe que se perdeu. Porque essa é a mensagem da parábola das 99 ovelhas. Ele deixa as 99 no aprisco e vai atrás daquela que se perde. E a gente pensa assim: ir atrás da ovelha se perde aquele irmão que está afastado, que não está vindo na igreja. Não, irmãos, essa parábola é a parábola do filho pródigo, que quem estava no meio do rebanho e afastou é pródigo, porque ele sabe que a casa do pai é melhor lugar de estar.
E o filho pródigo não é a igreja que vai buscar, ele tem que tomar a decisão dele, perceber que ele está no meio do lamaçal de porcos e tomar a decisão de voltar para casa. Mas a ovelha perdida é aquela que se perdeu, que está afastada. Essa, os pastores ou a igreja que ama, que apacenta como Pedro, precisa amar, cuidar e trazê-las para o aprisco. Essa é a divergência ou significados distintos entre as duas parábolas, entre a parábola do filho pródigo e a parábola das 99 ovelhas. Que a ovelha perdida o pastor busca, filho pródigo, o pai não sai de casa para ir atrás, ele espera o filho voltar. E quando o filho volta, ele vai fazer um festão, ele vai acolher, mas ele precisa voltar. Apacentar as ovelhas é cuidar uns dos outros, demonstra o amor de Jesus na vida daqueles que estão se perdendo. Essa é a marca da igreja. Essa é a igreja que atrai a presença de Deus, a glória de Deus, a glória que se manifesta no Senhor. E por fim, outra forma de demonstrar amor, abra lá em João 14, e aqui eu já estou partindo para o finalmente. João 14, versículo de número 21. Então, como que Cristo espera ver a sua igreja o amando, ou amando uns aos outros? Primeiro, a preocupação de amar sem ser amado. Segundo, apacentando as ovelhas do Senhor que se perdem, principalmente. Terceiro lugar, aquele que guarda os mandamentos de Deus. Evangelho de João, capítulo 14, versículo número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Olha o que Jesus está dizendo aqui: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Como que nós demonstramos amor a Deus na prática? Guardando os mandamentos do Senhor em nosso coração. Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E como eu falei aqui hoje de manhã no estudo, não é apenas guardar na memória, decorar todos os versículos bíblicos, decorar o salmo inteiro, não. Que o ato de guardar, memorizar a palavra de Deus em nosso coração, seja tão encarnada em nós, que aquilo passa a fazer parte da minha história. As minhas escolhas, as minhas decisões são a partir do Evangelho de Cristo, dos mandamentos de Deus. Eu não faço nada que não seja de acordo com a vontade de Deus. Eu não faço nenhum tipo de escolha, eu não tomo nenhuma decisão que não seja aquela que está registrada nas Escrituras. No que está escrito, assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Ele diz isso, isso, isso. Então, eu preciso fazer isso, isso e isso. Aquele que guarda os meus mandamentos, aquele que tem e guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Ou seja, nós provamos ou demonstramos que amamos ao Senhor quando a palavra de Deus faz parte da nossa história. Ela não fica apenas guardada nas Escrituras e deixada aqui no templo ou em casa. Oh, que bênção, eu estudei o texto lá hoje, aprendi mais uma coisa do Senhor. Que bom, glória a Deus. Deixa eu voltar a trabalhar agora. Trabalho, estudo, faço tudo lá e deixo a palavra de lado. Aquilo não influencia minha vida. Aí no domingo eu volto, deixa eu ver, aprender mais alguma coisa. Oh, que glória a Deus. Fiquei aprendendo agora o nome dos 12 discípulos. Glória a Deus, eu decorei os nomes dos 12 discípulos. Está ali, volto a trabalhar, vou estudar, faço tudo. Minha casa, relacionamento com a família e tal. E aquilo não influencia nada de mim. Depois eu volto de novo, quero aprender mais. Não. Aquilo que eu aprendo faz parte da minha história, me deixa uma pessoa melhor e precisa me deixar uma pessoa melhor, ano após ano, mês após mês. Que eu seja um marido melhor, que eu seja um pai melhor, que eu seja um pastor melhor, que eu seja um irmão melhor, um filho melhor, a cada dia, porque a palavra de Deus, ao ser guardada por mim, ela vai trazendo mudanças em meu coração. E quando eu entendo que a palavra de Deus está encharcando o meu coração e agindo em mim, ou direcionando os meus passos, indiretamente eu estou fazendo o quê? Amando o Senhor, porque eu estou cumprindo o que Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E a igreja precisa ser conhecida no mundo como uma igreja que ama. Que ama. Isso, amados, precisa ser reativado em nossos corações. A sociedade que nós vivemos hoje tem se distanciado dos relacionamentos,
tem se distanciado da vontade do Senhor. A correria, o corre-corre, as conquistas, a necessidade que vai surgindo dia a dia, vai fazendo que a gente perca um pouco o rumo das coisas. E nós, como igreja, precisamos resgatar alguns princípios, alguns valores. O primeiro deles, que eu falei na semana retrasada, sal da terra e luz do mundo. O segundo deles, hoje que eu estou ministrando, amor. A igreja precisa ser conhecida na cidade de Cachoeiro, Itapemirim, como uma igreja que ama. Essa tem que ser a marca da igreja. Mais do que um discurso, laser, colocamos a placa ali, glória a Deus. Colocar mensagens nas redes sociais, fazendo propagandas bonitas, show, aquela coisa, atraindo. O que vai verdadeiramente atrair as pessoas, a presença do Senhor, é o amor que a igreja tem pelas pessoas. Em nome de Jesus. Começando entre nós. Se a gente não consegue se amar, aí, meu irmão, aí o negócio está feio. Aí complicou. Se a gente mesmo não se ama entre nós, o amor demonstrado lá fora não sai do lugar. Talvez o que eu estou pregando aqui é, como eu disse aqui naquele dia, chover no molhado. Glória a Deus pela chuvinha de ontem. Parece que hoje também está vindo um pouquinho mais. Mas são coisas essenciais que a gente tem que bater na tecla, para isso ficar firmado no nosso coração. Sabe uma das coisas que o judeu faz? Quando ele chega no Muro das Lamentações, ele pega lá, esqueci o nome do negócio, uma caixinha que ele coloca aqui e amarra. Esqueci, não vou lembrar o nome não, fugiu. Amarra aqui, ele amarra a cinta aqui e amarra a cinta no braço, que ele cumpre aquele texto. Prendo a sua palavra no meu coração e na minha mente, porque ali dentro daquela caixinha tem alguns textos bíblicos em hebraico, e ele vai por frente do Muro das Lamentações, fica assim o tempo todo, ó. Depois você vê alguns vídeos lá, ele repete, porque ele quer que aquilo fique gravado no coração dele, não se perca de forma alguma os mandamentos do Senhor. Quando o judeu chega em casa, na porta da casa dele, ele tem uma marca, que é sempre uma letra do alfabeto hebraico, ali marcado como sinal de que a presença de Deus está na sua casa. No seu comércio, ele coloca lá um texto bíblico, também hebraico, marcado na porta. Ele entende que ele precisa estar sendo cheio dessa palavra todos os dias. E aqueles que moram em Jerusalém, 3 vezes ao dia, eles vão ao Muro das Lamentações para fazer suas orações, logo pela manhã, no meio da tarde e à noite. Não estou dizendo que a gente tem que fazer isso, é a prática deles, mas estou dizendo que isso tem um princípio, que é martelar em cima daquilo, até aquilo ficar firme, e eu entender que aquilo é importante para mim, e faz parte da minha história, da minha caminhada. É uma estratégia, sim, mas se nós não usarmos a estratégia no sentido de sermos constantemente alvo de uma autoavaliação, uma reflexão de como nós estamos como igreja, nós podemos nos perder. Por isso eu separei esse mês para falar sobre isso. Também muito em função da reforma protestante, dia 31, que nós estaremos comemorando, para rever alguns valores, alguns princípios que a gente vai se perdendo. Para fechar, Pastor Pontes foi meu pastor lá na faculdade, e ele um dia fez uma dinâmica com a gente, dizendo assim: qual é o sonho de vocês? Imagine que vocês são uma criança aqui, no seminário. O que vocês querem ser quando crescer? No sentido assim, vocês estão entrando agora na vida pastoral, e quando vocês forem pastores mesmo, o que vocês querem alcançar? Eu fiquei pensando naquela pergunta, cada um foi respondendo alguma coisa, e a resposta minha foi essa. Não esqueço, isso foi em 1998, 24 anos atrás. Falei: pastor, onde Deus me enviar, que eu faça diferença. Aí ele deu uma risada: meu filho, você está pedindo demais. Fazer diferença tem que fazer muito sacrifício. Aí eu falei: pois é, mas se eu não fizer diferença, então não tem sentido para mim, porque eu acabei de pedir exoneração do meu cargo como carteiro, estou desempregado, minha esposa está desempregada, Jesus, incidentemente, no mesmo período que eu pedi demissão dos Correios,
A empresa que a gente trabalhava demitiu ela também, ficou os 2 desempregados em casa agora. Isso tem que fazer valer a pena alguma coisa. E eu lembro que eu respondi para ele, falei assim, que onde Deus me enviar, que eu faça a diferença. Se eu não estiver fazendo diferença ali, não tem sentido. Tem que valer a pena alguma coisa, entende? Eu e você como igreja, aqui nesse endereço, precisa fazer diferença. Você como cristão, como servo de Deus, lá no seu local de trabalho, precisa fazer diferença. Porque se você não estiver fazendo diferença lá, não tem sentido você ser autodenominado como igreja. Por isso nós precisamos ser encharcados pelo amor de Deus, lembrando primeiro que Ele nos amou, e por causa dele ter nos amado, Ele continua nos amando, e assim nós, como instrumento nas mãos dele, amarmos as pessoas. Essa é a mensagem que precisa ser gravada em nossos corações. Porque, amados, não tem poder maior na face da terra do que o poder de Deus se manifesta na ação de amor. Não tem. Prova disso foi por amor que Jesus se entregou naquela cruz por nós. Não tem outra justificativa. Acho que é Stanley Jones, ele escreve Cristo para Todos os Caminhos, é o livro. E dentro desse livro ele tem uma poesia que ele achou, que é um autor desconhecido. E ele vai descrevendo desde o nascimento de Jesus e os sacrifícios de Jesus que ele foi fazendo durante o ministério, não só no dia da entrega. E ele vai fazendo descrevendo, ele, por exemplo, ele fala assim, Jesus foi sepultado num local que não era dele, pegou emprestado. Ele entra na cidade santa em cima de um jumentinho que também não era dele, que ele pegou emprestado. Ele não tinha onde reclinar a cabeça. Ele vai falando isso no final e diz assim: e o que segurou Jesus naquela cruz não foram os cravos, foi o amor de Deus por nós. Não foram os cravos, não foram os espinhos, não foram as autoridades. Ele poderia ter descido ali se ele quisesse, bastava ele fazer assim com os dedos. Um homem que andou sobre as águas, um homem que repreendeu a tempestade, você acha que ele não poderia descer da cruz dizendo: chega, não vou ficar aqui, Senhor, seus anjos venham à minha ordem, tire-me daqui? Ele teria saído ali, porque ele é todo poderoso. Ele poderia ter feito isso, mas ele diz: não, aqui eu vou ficar, porque eu amo a essa humanidade, eu amo essas pessoas. E ele encerra essa poesia dizendo: o que prendeu Jesus no madeiro não foram os cravos, foi o amor dele por nós. Essa é a mensagem que o mundo precisa ouvir de nós. Quero convidar você a se colocar de pé. Quero convidar você para vir aqui à frente como igreja. Nós vimos ter a ceia, irmãos. Eu até esqueci aqui, falando com a Zélia, né? Houve uma falha de comunicação e esquecemos de comprar o suco, tá? Na semana que vem tem a ceia, tá? Vocês me perdoam. Vem aqui à frente, traga a sua família, vem aqui os irmãos, irmãs. E nós vamos orar uns pelos outros nessa noite. Você que está em casa, coloque a sua vida diante do Senhor, o seu coração diante de Deus.